Oi pessoal, ontem eu tinha feito um vídeo falando a respeito da maior instituição que existe, a família, e dos efeitos que os meios cultural e intelectual provocam sobre essa instituição que infelizmente acabaram provocando transformações dantescas, caóticas, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente. Mas quando se fala especificamente da nossa nação, a coisa é ainda pior, porque tratando-se de educação, da educação do nosso país, o efeito chegou a ser ainda mais desastroso. A educação também foi um dos instrumentos utilizados pelos comunistas para propagar toda essa destruição que veio de maneira gradual ao longo das décadas. Isso é fato. Mas falando aí de todos os outros meios, talvez a educação seja o que mais provocou essa destruição, porque, vamos dizer, a sua capacidade de ação, né, a educação, a sua capacidade de ação na vida dos indivíduos, ela é, assim, ensurdecedora. Ela tem uma proporção estratosférica, né? Tem um efeito estratosférico. E se você levar em consideração, né, o tempo que um indivíduo precisa estar numa instituição educacional, né, na escola, a primeira instituição educacional, a escola, antes de entrar na universidade, são 12 anos em média, né? 12 anos, né, em que o indivíduo é obrigado a estar dentro desse meio, aprendendo diversas matérias, diversos conteúdos, diversas informações. Mas infelizmente muitos desses conteúdos eles são enganosamente passados para as pessoas a fim de que elas se tornem idiotas úteis, a fim de que elas raciocinem, né, da mesma forma que a maioria. Isso acontece no Brasil há décadas, tá? Eu acho que desde a época de Getúlio a coisa é assim. Quando se fala do horror ao conhecimento, isso já é uma coisa da colônia, né? Do Brasil colônia. Mas depois que entraram vários presidenciáveis, né, principalmente na época da República, em que começaram a instaurar métodos cada vez mais tecnocráticos de ação, principalmente sobre a vida dos indivíduos, da massa, né, do povão, as pessoas começaram a ficar cada vez mais facilmente conduzidas, principalmente na maneira de raciocinar, de pensar e de agir. Isso estou falando no Brasil. Agora, no Ocidente, né, a gente pode dizer não que as coisas seguem no mesmo nível, mas no mesmo plano. Tudo, né, tudo veio, tudo nasceu, tudo surgiu, né, por meio de um mesmo plano. E infelizmente é extremamente complicado sair dessa situação. Eu não tenho nem solução para isso. Quando se fala de educação, então, que é o meio mais, vamos dizer, um meio de ação mais favorável para você provocar essas transformações, é aí que eu tenho menos solução mesmo, né? A única coisa que eu consigo fazer é dimensionar o tamanho, um pouco, né, do tamanho desse problema aí, pelo menos uma parcela desse problema, e dizer que muitas coisas que acontecem, principalmente aqui no Brasil, se deve sim, né, aos efeitos que os profissionais de educação conseguiram provocar ao longo das décadas na cabeça dos indivíduos e que pôde chegar até mesmo, né, na política e nos meios jurídicos, né? A gente pode falar que as três principais esferas de poder, todas elas, né, toda essa corrupção, a gente pode dizer, né, não digo a corrupção, né, financeira, não tem nada a ver, estou falando a corrupção intelectual que existe dos indivíduos que compõem esses poderes, né, que estão lá gerindo, que estão administrando, estão ali ocupando os cargos referentes a esses poderes.
esses indivíduos, todos eles passaram por essas transformações. E são eles, né, que numa escala hierárquica estão acima do povo. Quando se fala de poder, eles têm mais meios de ação do que o povo. Claro que o povo está em maior número, mas em compensação eles têm maior poder de ação. Não deveria ser, de fato não deveria ser. O poder deveria emanar do povo, de fato, mas o que acontece hoje, principalmente no Brasil, é uma inversão de valores. O que a gente tem que entender a respeito da educação é o seguinte: a partir do momento que você utiliza a educação como instrumento para conseguir ascensão no meio profissional, você não tem que utilizar isso como um sinônimo de orgulho. Na verdade, você está ali, né, fazendo uma ação até que voluntária, não chamo nem de altruísta, mas voluntária. Quando você quer ocupar um cargo, quando você quer ocupar uma profissão, você não tem que levar aquilo ali como um sinônimo de orgulho, de status social, que você estará acima dos demais. Na verdade, você vai estar cumprindo com uma obrigação, né, e você tem que servir as pessoas que vão necessitar do seu serviço. É muito simples. Acontece que no Brasil, quando se fala em educação, as pessoas entendem o seguinte: olha, eu estou numa posição acima que a sua, acima de você, tá? Acima da sua. Não deveria ser assim. A gente vê aí os maiores cargos que poderiam existir no nosso país, né? Principalmente aí nas áreas médicas, jurídica, até mesmo na esfera política. As pessoas se sentiam assim como se estivessem no mais alto panteão, né? Como se fossem deuses gregos, né? Pessoas que se sentem ali deuses do Olimpo e que se sentem no direito de tudo, de poderem fazer o que bem entender porque estudaram mais. Ora, o estudo ele é libertador, mas quando se fala de ascensão profissional, ele não tem que vir com esse propósito. Ele não tem que vir com o propósito de que você terá mais poder. Essa ideia de ascensão no meio carreirista é algo, né, essa venda dessa ideia, né, de que você vai conseguir ascensão no meio carreirista e consequentemente mais poder sobre as pessoas. Essa ideia, né, que foi vendida dentro dos meios educacionais, provocou uma corrupção tão grande, que você vê que até mesmo a humanidade, né, o espírito humanitário no Brasil, ele foi abandonado, né? Dificilmente você vê um profissional, né, um profissional de grande valor mesmo, né, fazendo as coisas sem colocar o dinheiro na frente, sem colocar o próprio salário à frente. Até mesmo os professores, você vê um amor tremendo, né, da maioria do povo brasileiro pelos professores. Eles amam os professores, eles amam a classe professoral. Mas você pode ver, qualquer coisa que acontecer aí, se tiver uma defasagem no salário dos professores, já é motivo para greve. É motivo para paralisação, é motivo para não ter aulas mais, é motivo para os alunos voltarem para casa, deixarem de estudar, não receber ali orientação dos professores. Os pais são orientados pelos próprios professores a deixarem seus filhos em casa até que a greve, até que o salário se estabilize, volte ao normal, então tem um aumento, não é isso? Eles próprios, os pais, são conduzidos pelos próprios professores e seus filhos, né, a participarem dessas greves. E tudo porque não existe um amor por aquilo que eles fazem. Muitas vezes, não estou falando de todos, obviamente, mas digo da maioria, não existe um amor, um propósito, né, naquilo que eles fazem. O propósito maior está no salário. Muitas vezes está no salário, está, né, o dinheiro, a conquista do dinheiro, né, e acaba que aquela visão humanitária mesmo, de ajudar o próximo, uma criança que está ali dando seus primeiros passos para descobrir o mundo, isso é totalmente abandonado, porque o dinheiro fala mais alto. Agora, qual que é o efeito que isto provoca no ambiente familiar? Todos, os piores possíveis. Porque se você não tem pessoas ali
dedicadas a um propósito, né, propósito de ajuda, de amar o próximo, né, o seu filho está ali diante dessas pessoas 12 anos, né, consecutivos ou mais. Se ele tiver que repetir de ano, repetir de série, ele vai passar mais tempo ainda. O seu filho que passa por todo esse né, vamos dizer, essa obrigatoriedade, ele vai ter uma mudança, assim, percepção tão drástica, e ele vai sofrer com tanta mudança, assim, vamos dizer, em determinar valores para as coisas que o cercam, que de fato vai deturpar muitas de suas interpretações, principalmente em relação aos indivíduos com quem ele terá que conviver ao longo da vida. Esse é o efeito da educação, principalmente falando a respeito da educação brasileira. Agora, no ambiente familiar, né, obviamente, todos os integrantes de uma família passam por esse sistema, né? Claro, não vou falar que isso é geral no Brasil, muitas pessoas sequer passaram por uma escola, mas se você falar assim de uma maneira assim mais geral mesmo, a maior parte das pessoas no Brasil passam pelo sistema educacional, né? Então, uma família, né, geralmente todos os membros, todos os integrantes de uma família passam por esse sistema, e essa corrupção gradual vai atingindo todas as pessoas ali, e acabam que o que deveria ser forte, que é essa instituição família, acaba passando por diversas fraquezas, e aí você vê divisão dentro desse sistema, o que não é interessante, né? Existe hierarquia numa família, mas eu digo divisão, digo separação, né? O que deveria de fato acontecer, que é uma união entre os membros, uma união, né? Um espírito de ajuda, de amor, de conforto, de solidariedade, de zelo dentro dessa instituição, que é a mais forte de todas, mais forte inclusive do que o próprio Estado, é o que deveria ser, né, de fato. Acaba tendo uma seção, né, uma secção, uma separação, uma divisão, e isso acontece entre os pais e entre os filhos, né? O que a gente mais presencia no Brasil é isso, né? Famílias que têm aversão entre os seus próprios membros, aversão, né? Pai fala mal da mãe, mãe fala mal do pai, e isso não acontece apenas dentro do ambiente familiar, isso acontece, né? Isso se espalha, isso se propaga, né? Principalmente quando vem as amizades, principalmente quando, né, as pessoas saem desse ambiente família e vão para outros lugares, né, os locais de trabalho, né, vão para, por exemplo, uma academia, vão para uma escola, uma faculdade, vão para um salão de beleza. Essas coisas vão tomando assim proporções que são assim gritantes. O que deveria estar restringido ao ambiente familiar, né? Porque todo problema que acontece numa família tem que ser resolvido dentro da família apenas, acaba se espalhando, né? E aí acaba virando a tal do boato, não é isso? Muitas coisas que acontecem no ambiente familiar hoje se deve ao que? A metodologia, né, que vem diretamente da pedagogia e que é, né, finalmente aplicada aí no ambiente educacional brasileiro, no seu todo. De fato, né, vamos dizer assim, no processo de alfabetização do professor, né, que precisa aprender ali, né, como aplicar alfabetização e letramento, ele também precisa aprender alguns métodos pedagógicos que serão aplicados na sala de aula, e esses métodos eles vão ser transferidos, vão ser, não digo nem transmutados, né, mas vão ser, eles vão ser transmitidos às pessoas que né, ao longo do tempo serão pais, mães de família e vão transmitir essas coisas aos seus filhos. E juntamente isso com o papel midiático, né, porque dificilmente alguém está longe da mídia hoje, juntamente com o papel midiático, das redes sociais, dos meios de informação no geral, né, e também do show business, da classe aí, dos artistas, das celebridades, tudo isso em conjunto vai transformando aí a capacidade imaginativa, interpretativa, né, capacidade de ação também dos indivíduos, a ponto de que o ambiente que deveria ser mais forte, mais resiliente a todas essas coisas, né, acaba se tornando o mais fraco de todas, a instituição mais fraca de todas.
Hoje nós temos aí, então, né, pessoas cada vez mais pensando em divórcio, pessoas que já não têm mais resistência a nada, que acham que o maior sinônimo de resistência que existe é a separação, né, é a desistência. E de fato, desistir dos nossos problemas não significa resistência. Na verdade, esse é o maior sinônimo de fraqueza. Eu, por exemplo, eu vejo muitas pessoas aqui no YouTube ensinando que se não deu certo, separa, se houve traição, separa. Mas se você analisar, por exemplo, a Bíblia, que é o ensinamento aí, que é um instrumento de ensinamento mais forte que existe, né, no Ocidente, pelo menos o que deveria ser, ela não ensina essas coisas. Ela não ensina que, por exemplo, se houver traição, você tem que se separar, você tem que, né, tomar ódio, sentir ojeriza da pessoa, né, pensar que ela não deveria nem mesmo existir mais. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o amor, ele supera tudo. E se ele supera tudo, ele tem que superar, inclusive, uma traição. Agora, o que acontece no ambiente familiar é o contrário. Tudo que a gente aprende, principalmente por meio desses influencers digitais que existem hoje, ou então desses pedagogos, esses profissionais aí, né, da psicanálise, etc e tal, que eles ensinam o quê? Que você não deve se submeter às humilhações, às provocações, ou então depender das vontades dos outros, né, do seu companheiro, da sua companheira, enfim. É isso que eles ensinam. E isso é totalmente diferente daquilo que é ensinado pela palavra cristã. Com os pais se comportando desta maneira, e isso é uma constante no Brasil, assim como eu falei no vídeo de ontem, com os pais se comportando dessa maneira, sendo influenciados, todos essas pessoas, essas personalidades que criam, assim, tem um poder de influência que é estrondoso, isso acaba afetando os filhos diretamente, porque nenhum filho, nenhuma filha quer ver seus pais passando por todas essas tribulações, por esses problemas e desistindo no final. Você imagina só, você que é filho, você que é filha, você que está acostumado a ver seu pai e sua mãe o tempo inteiro juntos, dividindo ali os seus problemas, os problemas da família, ali, seja lá as contas que tem que pagar, né, as contas que tem para pagar, o dinheiro que precisa juntar para, sei lá, né, terminar a construção da casa, ou então comprar uma nova casa, ou fazer uma viagem. Você imagina só, você que está acostumado a ver seus pais ali, né, o tempo inteiro juntos, e por causa de um problema que surge, né, às vezes um problema grande, mas que é superável, né, um problema vai lá que surge, eles simplesmente desistem do outro. Porque eu já me cansei, porque já foram tantos problemas que agora é a gota d'água. Isso é uma coisa extremamente difícil para os filhos, porque, né, numa escala aí, né, das personalidades, na escala das personalidades que são superadas ao longo de nossas vidas, os filhos que têm uma idade inferior, né, obviamente, eles ainda estão superando essas camadas, as camadas da personalidade, e eles são mais propensos a quê? A sofrerem, né, com certas vulnerabilidades. Eles são mais vulneráveis, de fato. Os filhos vão sofrer mais. Com isso, eles acabam migrando para tudo aquilo que tem de mais torpe no mundo. Que, claro, os pais também estão acostumados a vivenciar, só que numa proporção menor. É claro que nós encontramos no Brasil pessoas adultas que vivem num mundo tão torpe quanto os jovens adolescentes. Mas, obviamente, os jovens adolescentes eles estão mais propensos a viverem nesse mundo de vaidades, nesse mundo aí de besteiras, de azarações, aí, um mundo aí corruptível do que os adultos, né? Se você analisar numa escala, né, de valores, né? Se você dividir isso em números, você verá que os jovens adolescentes estão mais propensos a vivenciar tudo isso, até porque a fase, né? Eu não estou justificando nada, mas geralmente nesta fase, né, principalmente levando em consideração a cultura hoje, eles estão mais propensos sim a vivenciar tudo isso. Não estou justificando, até porque tem muitos jovens e adolescentes que são muito mais amadurecidos que muitos adultos hoje,
Mas esta fase, sim, de fato, eles estão mais propensos a passar por todos esses problemas, tá? Não estou aqui falando que é compreensível, não é nada disso, né? Mas, de fato, esta fase, eles estão mais vulneráveis a passar por todos esses problemas. E é muito mais difícil, porque nessa fase a gente tende a ter influências, a gente tem que buscar mais influências, né? Seja aí na mídia, né? Dentro da própria casa, então nem se fale, né? Dos nossos pais. A gente quer a influência dos nossos pais para nossas vidas. E a pior influência que a gente pode receber é de um pai, de uma mãe que não pôde dar continuidade a um casamento, né? E que é um acordo, um comum acordo que a gente faz, a gente aceita, e que nesse acordo a gente diz o seguinte: é até o resto de nossas vidas, é para sempre. Se é para sempre, não tem que ter uma interrupção no meio do caminho. Ele tem que ser ininterrupto. Quando ele passa então por essa interrupção, por essa pausa, o que acontece então com os filhos? Eles já passam a perder a influência dos pais e passam a ver influência em outras coisas, às vezes em outras famílias, né? Qual filho, qual filha que, por exemplo, não vê uma boa influência no pai de um amigo, de uma amiga, e às vezes pensa: puxa, eu queria ter esse pai para mim em vez do meu, né? Eu queria ter esta mãe para mim em vez da minha, né? Acredito que muitos têm passado por isso, passam por isso, inclusive, até porque o ambiente familiar ele tem que ser o menos tóxico possível na vida do indivíduo, né? Muitas coisas, entre aspas, desandam, né? Muitas coisas ficam travadas justamente porque a própria família não é capaz de influenciar um jovem, um adolescente para o bem, para que ele consiga dar continuidade à sua própria vida sozinho, né? Quando eu vejo aí muitos pais, muitas mães presos aos seus filhos aí com 25, 30 anos de idade, que já é uma faixa etária aí para ele conseguir caminhar com as próprias pernas, quando eu vejo os pais agindo dessa maneira, é porque de fato eles próprios reconhecem que não puderam dar uma boa educação. Eles ainda entendem que seus filhos não são autossuficientes, não digo apenas na questão financeira, mas até mesmo na questão sentimental. Isso porque eles próprios, os pais, eles não têm capacidade de resolver suas próprias vidas, né? Eu não vou mentir para vocês, mas quando se fala de um indivíduo que passou por uma separação, por um divórcio, eu vejo uma baixeza na personalidade tão grande, que muitas vezes, quando esses indivíduos reclamam que seus filhos estão passando por problemas, na verdade os culpados maiores são eles, e eles próprios, os pais, e eles acabam não percebendo isso. Assim como eu falei no vídeo de ontem, né? A culpa muitas vezes eles tentam transferir para outras pessoas, né? Eles acabam transferindo essa culpa para os seus filhos, ou então para as amizades dos seus filhos. Mas acontece que tudo tem efeito, aliás, durante a infância. É na infância que você vai ensinar as coisas básicas, né? O pai ou a mãe tem que ensinar coisas básicas, principalmente assim, transmitir a figura de autoridade para os seus filhos. Uma coisa é você transferir uma figura de autoridade, a outra coisa é você transferir uma figura uma figura autoritária, né? Um filho ele tem que te ver não como um amigo, mas como uma figura central dentro de casa, né? Que vai te perguntar o que pode fazer, o que não pode, o que deve, o que não deve, né? E eu acho que até ao longo da vida ele vai gostar de fazer isso, né? Porque ele vai ter esse costume. Pai, mãe, eu posso sair com um amiguinho, posso dormir com um amiguinho, hoje eu posso, sei lá, eu posso tomar refrigerante, posso ir ao banheiro, posso fazer isso. Quando você passa essa imagem para o seu filho, desde pequeno, né, ao longo da vida,
ele vai conseguir aí agir com as próprias pernas sem precisar o tempo inteiro da interferência dos seus pais, né? Então, muitas vezes eu vejo aí jovens, adolescentes, né, que já são fases assim, né, adolescência, início da fase adulta, já são fases aí que a pessoa já tem que ter uma certa liberdade, né, para agir com as próprias pernas e também uma certa decência para não entrar em caminhos errados, em caminhos que vão prejudicá-la, até porque ele já recebeu a educação necessária durante a sua infância. Ele já aprendeu o significado da palavra limite e também já aprendeu o que é bom, o que é ruim e o que é ruim para ele próprio, a ponto que ele pode fazer isso com as próprias pernas sem precisar da interferência dos seus próprios pais. Infelizmente, isso não acontece no Brasil com tanta constância assim. Você vê um sujeito lá com 25, 30 anos, né? O pai e a mãe o tempo inteiro em cima dele, né? Você vai ver o histórico de ligações do celular do indivíduo, né? A maior parte ali, assim, que o pai e a mãe tentando chamar a atenção dele, onde você tá, o que você tá fazendo, você tá andando com gente errada, você tá, não tá, me fala, me diz, né? Por que você tá chegando tarde em casa, você tá andando com gente ruim, você tá andando em lugares errados, né? E não deveria ser assim. Às vezes, todas essas coisas acontecem, né? Essa desconfiança, tudo acontece por quê? Porque houve um excesso de regras na infância, né? E também na juventude, um excesso de regras. Eu não estou falando aqui que o pai, a mãe tem que nem impor um excesso de regras sobre seus filhos, não é isso. Mas ele tem que transpassar uma figura de autoridade, uma figura central dentro de casa, né? A ponto de que o menino vai poder andar onde bem entender, né? O menino e a menina vão poder andar onde bem entender, né? E vão saber determinar muito bem suas escolhas sozinhos, né? Muitas vezes um menino, uma menina passam a vida inteira aí, né? Um homem, uma mulher passam a vida inteira sem, por exemplo, sem ter experimentado uma droga. Por quê? Lá no início, na infância, o pai falou uma ou duas vezes, falou, olha, não mexam com isso porque vocês vão acabar se ferrando. Ele precisou ouvir uma ou duas vezes para nunca mais ter que passar por isso. Ou então viveu uma experiência, né, onde viu um amiguinho, né, ou então um coleguinho, um fulaninho, fulaninha, que teve aí sua vida interrompida por causa disso e acabou entendendo que o mundo das drogas, por exemplo, não é um mundo saudável, né? É um mundo aí que leva à destruição. Então não é o excesso de regras que provoca tudo isso. Pelo contrário, às vezes é falar uma ou duas vezes, porque o pai tem que passar a imagem, o pai e a mãe eles têm que passar, né, a imagem de autoridade. Não é não, sim é sim. Né? E isso não precisa falar várias e várias vezes. Quando eu dei o exemplo ontem dos meus colegas, na minha infância, na juventude, que muitos dos meus amigos eles eram muito privados e os pais deles cobravam demais, e esses mesmos colegas acabaram experimentando de tudo ao longo de suas vidas, foi justamente porque eles eram privados demais. Era o excesso de regras. De que adianta você aplicar tanta coisa na parte teórica se você não deixa o menino agir com as próprias pernas na vida prática? Nada adianta. Eu vivi a vida prática desde cedo, né? Foi uma mistura dessas duas coisas, tanto a vida teórica quanto a vida prática. Você não deve fazer, não vai fazer, porque senão você vai se prejudicar e também vai se prejudicar aqui em casa se eu descobrir que você está fazendo isso. Aí me soltava, né? Eu ia para a rua, ia para a escola, ia para onde bem entender, onde bem entendia. E, engraçado, eu não precisava fazer nada. Eu só precisava ouvir uma ou duas vezes do meu pai. Falei, meu pai mesmo falou que não presta, então eu vou confiar na palavra dele. Pronto. Era confiança, né? Eu sempre vi meu pai e minha mãe como figuras de boas influências para mim. Eu sempre me inspirei neles. E é assim que deve ser. Quando você se inspira no seu pai, na sua mãe, né, e vocês entendem, vocês têm orgulho deles, aliás, dificilmente você vai ver defeito nessas figuras. Dificilmente, né? E aqui eu não estou falando de profissão nem nada, estou falando na pessoa, na figura que seu pai e sua mãe, né, eles
eles aplicam, né? A figura que eles têm dentro de casa, né? Quantas vezes, por exemplo, eu vi aí histórias, por exemplo, um coronel, né? Coronel da polícia e tal, que tinha muita autoridade dentro do batalhão, dentro do próprio batalhão, todo mundo respeitava, e chegava em casa, o filho mais velho, né, xingava ele de tudo, e o coronel ficava com as orelhas baixas, né? Abaixadas. Quantas vezes eu ouvi falar disso? O homem tem tanta autoridade dentro do trabalho dele, né? Dentro da corporação dele, mas dentro de casa não tem autoridade nenhuma. Então não é uma profissão, estou falando da figura que ele tem dentro de casa. Que isso é essencial. Isso independe da profissão, obviamente. Estou falando da pessoa, a personalidade que ela tem que ter, que ela tem que desenvolver ao longo da vida, para ela conseguir formar uma família e ter uma figura de autoridade dentro de casa. Isso é essencial, mas isso está acabando, principalmente assim, né, no Brasil. Você vê primeiro tal da separação, e quando não tem separação tem briga o tempo inteiro, ou então você vê uma mistura das obrigações. O que deveria ser obrigação do homem passa a ser obrigação da mulher, e por aí vai. E aí você não sabe, o filho, né, ele não consegue discernir quem é quem, qual que é o papel de cada um. E o filho que lá na frente vai querer formar uma família, ou não, né? Porque muitas vezes não consegue, mas quando acaba conseguindo formar uma família, não forma uma família decente, porque seus pais não passaram uma imagem aí, assim, de papéis confiáveis. Eles não passaram aí o que deveria ser passado corretamente como o papel, né, de cada um. Eles não passaram o papel correto para cada um. E aí o filho, a filha sofrem muito com isso. Muitos desses problemas, então, nascem na própria família, mas graças ao quê? À educação. Graças à educação. E também os outros bens que eu canso de falar aqui, né? A propagação midiática, as influências no geral que existem por aí. A família tem que resistir a tudo isso, principalmente a família cristã. Quando tem a separação dos pais, eu vejo assim, né, uma ausência de responsabilidade muito grande. Por quê? Aí vem aquele negócio de pensão, né? Que tem que pagar a pensão e por aí vai. E aí o pai ou a mãe acha que isso já é o suficiente, né? Pagar a pensão já é o suficiente, que eles não têm que estar ali diretamente ligados à criação do próprio filho. E aí vem as desculpas, né? Porque quando você não quer assumir uma culpa, vem o quê? A desculpa, né? Você foge da culpa. E aí vem as desculpas. Porque o pai não deixa ver meu filho, né? A culpa é do pai que não deixa vê-lo, né? O pai que tem muito dinheiro e acaba me afastando dos meus próprios filhos. Mas isso é tudo desculpa esfarrapada, né? Quando você tem amor aos próprios filhos, você não utiliza dessas desculpas para evitá-los. Tudo isso, assim, de fato, representa uma desculpa e muito esfarrapada, né? Quando a gente tem um filho, a gente o ama de verdade, a gente, né, tudo de verdade, tudo passa a ser assim, uma coisa meramente secundária em nossas vidas, até mesmo a nossa profissão. A gente abre mão da nossa própria profissão para ficar, para viver, para estar ao lado, né, do desenvolvimento do nosso próprio filho ou dos nossos próprios filhos, né? E eu vejo isso, assim, no Brasil, as pessoas muitas vezes fugindo dessas obrigações, que são obrigações, são responsabilidades, porque a partir do momento que você deixa o filho no mundo, a responsabilidade de criar, ela tem que vir de você, e não da avó, do avô, né? Então do pai do seu pai, o pai do seu marido, né? Ou a mãe do seu marido. Não, essa é responsabilidade sua, única e exclusivamente sua, né? E do seu companheiro. Mesmo que vocês passem por fases extremamente difíceis, que culminam numa separação, por exemplo, a responsabilidade de criar, ela também vem de você, né? Isso tudo denota que é uma falta de empatia muito grande e que, obviamente, veio dessa disseminação cultural em peso sobre as pessoas, e elas próprias acabam não percebendo isso, né?
Então é isso que eu tinha que falar para vocês, pessoal. Essa relação que existe, né, entre, né, a educação e a família brasileira, porque a família tradicional já está morrendo há muito tempo, né? Já está morrendo há muito, muito tempo, né? Eu não digo que morreu, porque ainda tem famílias que resistem a tudo isso. E há meios para você fazer tudo isso. Eu acho que o maior, ou talvez o meio mais forte de você fazer tudo isso, evitar tudo isso, é acompanhando a educação dos seus filhos dia e noite. Tudo o que ele aprende, tudo, né? Começando pelo celular. Começa pelo celular, né? E também pela televisão. Você tem que acompanhar tudo o que ele aprende, tudo. Né? Infelizmente no Brasil existe aquela ideia de que você não pode gravar as aulas dos seus filhos, né? Você não pode, isso é uma coisa absurda. É igual o professor Olavo dizia, né? Há 3 hipóteses para isso acontecer. Ou porque o professor é incompetente, ou porque ele é um pedófilo, ou porque ele quer enganar seu filho. Só existem 3 hipóteses, não há outras, né? No Brasil você não pode gravar as aulas dos seus filhos, né? Enquanto você está lá trabalhando, você deixa seu filho sob a responsabilidade de um tutor, né? Tutor do Estado. Ele pode ouvir tudo ali, né? Fora da sua autoridade. Fora da tua autoridade. Você não vai ter ali a chance de acompanhar a criação do seu filho, porque ele está muito mais tempo, né, na escola do que em casa. Então você não vai ter tempo suficiente para acompanhar seu filho, sua filha. E ele vai estar diante de tudo isso sem você saber. Infelizmente isso acontece no Brasil. Mas a única, né, forma de você garantir que ele não passe com tanta deturpação assim é você acompanhando a educação dele diariamente. Né? Diariamente. Tudo que ele aprende você tem que estar ali, né, presente. Você tem que estar presente, você tem que estar acompanhando o que ele está aprendendo. E isso tem que acontecer, sim. É você revisar os livros didáticos do seu filho, é você abrir os cadernos dele, o que ele está escrevendo, quem está acompanhando. Né? Não é que você tem que ser, né, um chato, não é isso. Mas você tem que acompanhar a criação do seu filho, não que ele tem que ser uma pessoa perfeita, não é isso. Porque livre, 100% livre do mal, ele não vai estar. Né? Ele não vai estar 100% livre do mal desse mundo. Mas é na educação que eu digo assim que talvez seja o maior instrumento de criação dessa massa inútil, dessa massa imbecil, dessa massa idiota de manobra, que muitas vezes lá na frente vai defender todo tipo de perversão possível. Muitas vezes porque a gente não acompanha, é simplesmente você pegar o filho, colocar na escola, né, levá-lo e buscá-lo todo dia. E os pais pensam que já estão fazendo uma coisa enorme, pagar uma mensalidade, pagar o lanche, pagar o uniforme, pagar material. Isso tudo não é o suficiente para a criação do seu filho, para a educação do seu filho. Isso é pouco. Cobrar boas notas, as coisas não funcionam assim. Você tem que estar, assim, em tudo que o seu filho aprende, você tem que estar de comum acordo. E participar das reuniões com os professores, saber o que eles estão aplicando em sala de aula, porque você tem o direito de saber isso. Você tem o direito de saber, de fato. Às vezes você não pode gravar uma aula porque tem lei, né? Existem essas leis aí para tentar, o tempo inteiro, esquivar os professores de suas responsabilidades para com os alunos, seus alunos que são, né, filhos, porque que são ali... que são descendentes de pessoas que não estão ali presentes, pessoas que às vezes estão no trabalho, estão exercendo um serviço. Esses professores muitas vezes tentam se esquivar dessa responsabilidade. Infelizmente tem leis que os protegem, mas um pai e uma mãe, eles têm que estar o dia, né? Eles têm que acompanhar todo santo dia a educação dos seus filhos, porque não é apenas aquilo que se aplica dentro de casa, não, tá? Não é. Que, claro, também é muito importante. Mas, muitas vezes, o que ele está aprendendo é fora de casa. É fora das tuas, vamos dizer, do teu resguardo. Então, é isso aí, pessoal.
Era isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Quem quiser falar mais coisas, deixa aí no campo dos comentários. Eu amo lidar com o público, de verdade, eu amo. Eu amo quando as pessoas vêm aqui e falam, olha, eu discordo, eu concordo. Eu acho que você poderia ter falado um pouco mais. Eu acho que você falou muito bem, eu acho que você se posicionou muito bem. Eu gosto quando vocês vêm aqui, apresentam feedbacks, vocês apresentam comentários, que é assim que esse canal vai tomando mais relevância, vai ganhar mais relevância. E é assim que vocês vão ganhando destaque aqui nesse canal, que para mim também é muito importante. Eu preciso da opinião de vocês, eu preciso que vocês se apresentem aí e sejam meus amigos de fato, né? Porque tudo isso, pessoal, toda discussão, toda conversa que a gente elabora aqui, tudo isso tem um efeito muito grande lá na frente. Por mais que vocês possam pensar que não, todas essas conversas vão tomando resultados muito, muito, muito prósperos lá na frente. Muitas coisas nascem da discussão. Então é isso que eu gostaria que vocês fizessem aí, por favor. Meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui e até a próxima.